Olá, você da Univesp, muito bem-vindo. Você que não é da Univesp também, muito bem-vindo, ok? Começando aí o curso de Cálculo 3 para o pessoal da Univesp. De repente aí na sua universidade esse conteúdo pode estar no Cálculo 2, ok? Beleza? Sem problema? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos resolver essa integral, aliás, nós não vamos resolver essa integral tripla. Nós vamos mudar esses limites aqui usando o teorema de Fubini, ou seja, hoje você vai descobrir para que serve o tal do teorema de Fubini, qual que é a utilidade dele na resolução de integrais duplas e triplas, né? Só que nesse caso, especificamente, o pessoal do Cálculo 3 começa, na Univesp começa vendo integrais triplas, né? Já passaram aí por esse momento de integral dupla, beleza? Então olha só, quando você vê essa função, aliás, essa integral tripla, beleza? De uma função que depende de três variáveis. Quais variáveis são essas? Ó? X, y e z. Eu vou integrar essa função em relação a z, em relação a y e em relação a x. Ok? Essa questão, você está vendo agora no quadro, dá uma olhadinha. Ela traz a mesma integral, só que mudando. Você vai ver que a primeira está lá, dz, dy, dx, a segunda está dx, dy, dz, mudou a ordem. E a última está dy, dz, dx, ou seja, a ordem de integração foi modificada. E a pergunta é, voltando para cá, a pergunta é quem são esses limites a partir do momento que a ordem de integração é modificada, tá? O que você tem que ter em mente aqui? Você tem que ter em mente o seguinte, você tem uma integral aqui, ó, no miolo. Essa integral está fazendo o quê? Ela está pegando essa função e integrando em relação à variável z primeiro. E z está variando de 2 até 3, ok? Em seguida, você tem outra integral, beleza, legal. Ou o resultado disso, né, me dá um integrando, que eu vou ter que usar as propriedades de integração, mas agora em relação a outra variável, que é a variável y, beleza? E o y está variando de 0 até 2. Então acho que você conseguiu ver a primeira situação, conseguiu ver a segunda e vai conseguir ver a terceira e última situação. O resultado dessa integração desses dois miolos aqui, o resultado disso vai ser um integrando que eu vou ter que usar técnicas de integração, mas em relação agora à última variável, que é a variável x, ok? Então, sempre quando você tiver integral dupla ou tripla, você integra primeiro o miolo. Então nós vamos integrar primeiro essa função, que não foi dada, mas eu sei que depende de x, de y e de z, ok? Essa função vai ser primeiro integrada em relação a z. O resultado dessa manipulação, ou dessas operações de integração, vão me dar uma função, que depende de x, de y e de z, e eu vou integrar essa função em relação a y, porque y é a minha segunda variável, ok? De integração. E por último, só por último, você integra em relação a x, ok? Então é do miolo para fora, beleza. Então, a nossa questão, você viu aí, ela traz o seguinte, ó. Você tem a integral tripla, você não tem esses limites superiores nem esses limites inferiores, legal? A função depende de x, y e z. E agora eu tenho como ordem de integração dx, dy, dz. Ou seja, vou integrar primeiro em relação a x. Tá, teorema de Fubini me garante o quê? Está escrito lá, teorema de Fubini. O que ele me garante? Que não importa trocar a ordem de integração. Eu posso integrar primeiro em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a z. Ou eu posso integrar primeiro em relação a z, a y e depois a x. E os limites de integração vão ser os mesmos. Isso não vai mudar. Isso é o que me garante o teorema de Fubini, beleza? Ó, x está variando de menos 1 até 3. Então x vai ser integrado primeiro. Então essa minha integral aqui do miolo vai de menos 1 até 3, porque x varia de menos 1 até 3. Beleza? Legal. Y vem em seguida, mas y varia de 0 até 2. Y aqui vai variar de 0 até 2. E z, por último z, agora, vai variar de 2 até 3, ok? Essa primeira parte está feita, né? Depois, na sequência do exercício, vem a integral tripla, beleza, do mesmo jeito, só que agora vem a mesma função, que depende de x, de y e de z,
Só que agora a ordem de integração mudou. Essa ordem de integração é em relação a quais variáveis? Y primeiro, Z em seguida e X por último. Ok? Tá, eu vou integrar primeiro o miolo. Esse aqui é o nosso miolo, ó. Nosso miolo está sendo integrado primeiro em relação a Y. Mas Y está variando, ó, Y está variando de 0 até 2. Você pode olhar aqui também, ó, Y variando de 0 até 2. Então você vem cá e coloca 0 até 2. Porque a primeira, eu vou integrar primeiro a minha função em relação a Y. Mudou a ordem de integração, mas o teorema de Fubini me diz que, independente da ordem de integração, essas integrais, o resultado dessas integrais, vão ser exatamente iguais. Beleza? 0 até 2, Z de 2 até 3, ok. E por fim, X variando de menos 1 até 3, ok? Isso para deixar bem claro para você que está começando a ver esse conteúdo agora, que integrar primeiro em relação a Z, depois em relação a Y, depois em relação a X, com os mesmos limites que você está vendo aqui, é a mesma coisa que integrar primeiro em relação a X, a Y e depois, por fim, em relação a Z, que é a mesma coisa de integrar primeiro em relação a Y, a Z e, por fim, em relação a X, tá bom? O resultado numérico dessa integral é exatamente o mesmo, beleza? Isso significa que, para qualquer uma das três que você escolher aí, beleza? Achei o ponto. Para qualquer uma das três que você escolher aí, o resultado numérico tem que ser exatamente o mesmo. Isso é garantido pelo teorema de Fubini. Legal? Deixa aí como indicação o livro do professor James Stewart. Ele está na pasta do nosso curso, está aqui na descrição abaixo. Clica lá, dá uma olhadinha, procura teorema de Fubini, você vai entender essa jogada, caso de repente alguma lacuna ficou aí no caminho, tá bom? Muito obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no nosso grupo do Facebook. Mais de 10 mil pessoas envolvidas aí com acompanhamento gratuito de disciplinas da Univesp, graduação da Univesp, legal? Mandar um grande abraço para o pessoal da matemática, que sempre nos apoia, nos dá suporte e segue aí religiosamente as nossas aulas. Valeu? Tamo junto, até a próxima aula, hein? Valeu!